que ia cair, caiu mesmo. No grupo. Aqui embaixo desse Y, já vamos falar, tá? Aqui é uma tensão equivalente, mas isso é só, a gente vai ver daqui a pouquinho aí, Luciano. Fica tranquilo. Vamos botar aqui na apresentação. Falta 3. Tá? Então, quando a gente está usando uma teoria de falha, a gente tem que pensar em como o nosso material vai, tipo de material que a gente está falhando. Tá? Então, por isso que é importante a gente fazer um ensaio de tração, tá? Se é material que a gente não conhece, se não tem certeza, tá? Para entender a forma, né? A forma que ele vai falhar, se ele tem escoamento ou não, se ele tem uma região elástica, plástica, se tem uma plasticidade grande, se tem uma plasticidade pequena, tá? E por aí vai. Bom, então, o primeiro passo, tá? O primeiro passo do nosso estado de tensão, tá? 2D, poderia ser 3D, é a gente encontrar as tensões principais. Tensões principais. Né? A gente viu o estado de tensões principais, é aquele estado que rotacionado a gente tem só tensões normais, ou tração ou compressão. Para esse estado de tensão principal, é bem mais fácil entender como esse cara vai deformar. Né? Como esse cara vai deformar. Esse aqui vai puxar para cá, vai cisalhar, depende se o meu cisalhamento é maior ou menor, ele vai distorcer mais ou menos. Agora, a partir do momento que eu tenho as tensões principais, fica bem mais fácil da gente saber como ele deforma, tá? Prontos para isso? E tem umas fórmulas transparentes que é a lei de Hooke generalizado. Tá? Epsilon x igual... Deixa eu achar aqui que de cabeça já não foi. Em algum lugar... Aqui. Epsilon x, 1 sobre E, tá? Sigma x, menos coeficiente de Poisson, sigma y, mais sigma z. Tá? E fazer esse tipo de conta para as tensões principais fica bem mais fácil, tá? Porque eu não tenho esses elementos, então eu sei, calculo quanto que é essa deformação aqui, quanto que é a deformação do outro sentido, e com isso, enfim, é mais fácil de calcular. É mais fácil de calcular. Tanto as tensões quanto as deformações. Tá? Então, o primeiro passo é encontrar as tensões principais. Aí a gente tem basicamente duas grandes famílias de material. Que são materiais dúcteis e materiais frágeis. Tá? Dúctil é um material que alonga antes de romper. Tensão, deformação, alonga antes de romper. Pode ser assim, pode ser com patamar de escoamento, de efeito cor diferente, mas tudo bem. E frágil, tá? É material que rompe
sem avisar. Material que rompe sem avisar. E como é que eu sei se o material é dúctil ou é frágil? O primeiro critério seria esse aqui, o alongamento. O epsilon no momento da ruptura. Epsilon no momento da ruptura. O dúctil tem um epsilon no momento da ruptura maior do que 5%. E o frágil menor do que 5%. O livro usa essa referência, certo? Mas acho que é bem tranquilo saber quando o material é dúctil ou o material é frágil. Tá claro que aqui no meio existem materiais que estão no metade do caminho, tá? E aí talvez a gente fique com uma dúvida, mas as duas grandes famílias, a gente pode separar os materiais em dúctil e frágil. O material dúctil, a falha, tá? Em grande parte das aplicações é igual ao escoamento. O que é o escoamento? É a deformação plástica permanente. Tá? É quando a merda entorta. Tá? Quando a merda entorta, você falhou. Só que, olhem, dependendo do material dúctil, ele vai aguentar um monte depois que entortou. Aguentar um monte depois que entortou. Mas, em grande parte dos casos, a gente está só interessado até o momento que ele escoa. Ah, não, na minha aplicação eu posso considerar a velocidade. Tá? Aí é teste, aí não tem muito o que calcular. É mais complicado calcular. Eu já fiz bastante simulações, tá? Em materiais que assumem plasticidade. Por exemplo, um para-choque. Tá? Para-choque de carreta, você tem um para-choque, você aplica uma carga, certo? E o critério de aprovação é que você não pode ter uma deformação permanente maior do que 125 milímetros. Então, tá, para-choque, aplica uma carga, volta, e essa deformação permanente do que era para o que ficou não pode ser maior do que 125 milímetros. Tá? Então, dá para fazer ensaios, o ensaio ficou bem aproximado até, dá para fazer simulações. Eu fiz um banco uma vez também, um banco de passageiros que vai em carreta, em caminhões, enfim, né? 4 portas lá e tal, só confusão. E aí tem o cinto de segurança, né? Também tem o cinto de segurança, acionava o cinto de segurança e soltava. E aí você poderia ter uma deformação plástica de tanto, né? Não podia romper, podia ter uma deformação plástica. Então tem casos que a deformação plástica é aceitável, tá? Aí é muito relacionado a teste ou simulação. Mas no caso que a gente escolhe que a falha é igual ao escoamento, a gente está numa região elástica. Nessa região linear elástica, é fácil de determinar as coisas. Tá? Fugiu daqui, aí começa a complicar. No nosso material frágil, tá? ele não possui, ele pode não possuir escoamento. Aí no nosso material frágil, a falha é igual a ruptura. Falha é igual a ruptura. Certo? Então, se o material frágil, eu instintivamente eu já tenho que ter um coeficiente de segurança um pouco maior. Se a falha é escoamento, eu posso trabalhar com um coeficiente de segurança próximo a 1. Se a falha é ruptura, eu tenho que trabalhar com um coeficiente de segurança na ordem de 3. Até porque vocês viram, se eu tenho um furo, tá, no meu material, e esse furo pode ser uma porosidade do processo de fundição, ou do processo de solda, ou, né, sei lá, uma inclusão lá no material, existe aqui uma concentração de tensões, com KT podendo chegar a 3, no caso do furo, podendo chegar a 3. Então, nesse caso, se eu tenho coeficiente de segurança 3 eu tenho um furo, eu não tenho coeficiente de segurança nenhum. Né? Ele pode romper drasticamente a partir desse ponto. Tá? E se eu tiver um furo, um concentrador de tensões no material dúctil, se eu tiver um concentrador de tensões podendo ser o KT lá, né, próximo de 3,
certo? O que vai acontecer? Nessa região, o meu material vai escoar. A, B e C. O material vai escoar e vai distribuir a tensão para os outros pontos. Tá? Você botar B aqui, C aqui no meio da curva. Vai distribuir a tensão para os outros pontos e vai resistir, não vai chegar a romper. Tá meio travado hoje. Eu tô com a internet meio avisando aqui que tá meio bugada aí. Pior que eu não tô baixando nada aqui. Nada de demais. Não tem muito que a gente fazer também. Mas de qualquer maneira eu tô gravando a aula, depois precisar assistir mais uma porção, a gente assiste lá no YouTube, tá? Então, materiais dúcteis, materiais frágeis, material dúctil, falha por escoamento, certo? Pode aceitar deformação plástica localizada, tá? Em alguns casos pode ter deformação plástica total, que pode ser aprovado, mas isso é mais difícil de a gente estimar na engenharia, tá? É mais fácil assumir que falha igual a escoamento, a gente consegue dimensionar bem legal nessa região. E se o material é frágil, ele vai falhar sem avisar, sem deformação permanente. Então, a minha falha vai ser minha ruptura e eu tenho que ter um coeficiente de segurança um pouco maior para absorver essas concentrações de tensão. Meu material dúctil, ele vai falhar, vamos lá, ao longo dos anos o pessoal começou a pesquisar, né, por que o material quebrava, né, o que traz a falha dentro do material, né, e aí o Rankine, que foi o primeiro cara que começou a pesquisar isso aí, ele observou que materiais falhavam quando o sigma 1 sigma 1 é maior que SY. Falha. Então, se eu tivesse aqui aço 1020, SY 250. Tá? SY 250. Eu tivesse aqui uma tensão de 180, sei lá, 50 e menos 80, por exemplo, de compressão, menos 80, esse material, segundo Rankine, não falharia. Não falharia. Porque minha tensão principal, 180, está menor do que SY. Então, estaria seguro. Tá? Só que o pessoal começou a observar que para esse tipo de material, para esse tipo de estado de tensão, está melhor aí a apresentação. Agora não me deu mais mensagem de travamento. Me deu um ok aí ou não. Só começou a observar, né, ao longo dos anos, que esse tipo de material, esse tipo de estado de tensão falha. Tá? Falhava. Então foi o Tresca, e eu falo sempre o nome dele ali para chamar a teoria, né, de falha. O Tresca, que diz que material dúctil falha por cisalhamento. O material dúctil falha por cisalhamento. Tá? Então, Rankine estava errado, segundo Tresca, e um material dúctil falha por cisalhamento. Tá? Ah, professor, mas aqui eu não tenho tensão cisalhante, eu só tenho tensão principal, que é tensão normal. Tá? E aí, por isso que é importante o nosso círculo de Mohr. Né? Nosso círculo de Mohr. Vou ter lá 180 como tensão principal. E aqui, menos 80 como tensão 3. Tá? E aqui o nosso círculo.
E aqui eu tenho tensão de cisalhamento e aqui tensão normal. Então, olha, embora nesse estado eu só tenha tensões normais, existe uma tensão de cisalhamento máxima em algum ponto, né, em algum ponto da rotação desse elemento. Existe um ponto de cisalhamento máximo. E Tresca diz, quando esse ponto de cisalhamento máximo for maior do que a tensão de cisalhamento máxima do ensaio de tração, ensaio, falha. Tá? Então, Tresca observou que o material dúctil falha por cisalhamento. No círculo de Mohr, eu tenho aqui a tensão de cisalhamento máxima, e ele diz que quando essa tensão for maior que a tensão de cisalhamento de ensaio, acontece a falha. E essa tensão de cisalhamento ela vai ser sempre igual ao raio. Ó, agora deu mensagem de novo de instabilidade. Travou de novo aí? Essa tensão de cisalhamento vai ser sempre igual ao raio do círculo de Mohr. Tá? Então, ele tá. Né? Quanto que vale esse raio? Claro que vocês calcularam lá, tá? Mas uma maneira de calcular esse raio seria sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Isso aqui então tem que ser menor do que o círculo de Mohr do ensaio de tração. Aqui meu ensaio de tração. Aqui. Meu ensaio de tração uniaxial. Como é que seria o círculo de Mohr do ensaio de tração uniaxial? Seria SY como tensão principal, SY, e 0 nos outros sentidos. E 0 nos outros sentidos. SY. Então, aqui, SY, tá? Quanto que é o raio, ou a tensão máxima do ensaio de tração? SY sobre 2. Então, Tresca diz que sigma 1 menos sigma 3 deve ser menor do que SY. Tá? Uma outra forma de a gente visualizar, de a gente entender isso aqui, certo? Entender isso aqui é colocando sigma 1 menos sigma 3 SY sobre N. Tá? Colocando um fator de segurança. Tá? Outra forma de a gente visualizar isso aqui é considerar isso aqui como sendo uma tensão equivalente. Equivalente. S1 menos S3. E o nosso coeficiente de segurança vai ser SY sobre a tensão equivalente. Tá? Então, essa aqui é a teoria original de Tresca. Tá? Essa aqui é a teoria original de Tresca. A gente pode considerar a teoria com um coeficiente de segurança, e a gente pode até calcular esse coeficiente de segurança. Tá? Ou a gente pode calcular uma tensão equivalente e aplicar ela fora da fórmula. Beleza? Então, para esse caso aqui, ó, é que botei uma tensão meio alta aqui. Vai dar 260, vai falhar já. Vai falhar. Então, aqui nesse caso aqui, tensão equivalente vai ser 180 menos 80. Tem que levar em consideração o nosso sinal. Né, para esse caso aqui. Assim. E a nossa tensão equivalente daria 260 megapascal. Tá? Comparando com o nosso SY, quer dizer que já passou, quer dizer que já escoou, já falhou. Já falhou. Já falhou. Tá, então, vou escolher um aço 1045, uma tensão Y, sei lá, 320, para resistir essa aplicação. Tá? E agora, qual que é o coeficiente de segurança que eu tenho? Então, ó, eu poderia
sair daqui ou daqui, né? Daqui ou daqui. Poderia ter lá, ó, N igual 320 sobre, né, esse passo o N para cá, passo o sigma para lá, 180 menos 80, ou 320 sobre 260, tá? E aí eu vou ter o nosso coeficiente de segurança igual a, vou pegar minha calculadora, um ponto 23. 1,23. Tá? Então, ó, 260 vai falhar, né, porque já passou da tensão de escoamento, mas se eu pegar um aço de 320 de resistência, eu vou ter um coeficiente de segurança de 1,23. Essa aqui é a teoria de Tresca. E vai funcionar, será? Beleza. Aqui. Então, essa aqui é a de Tresca, aqui tem a simplificação, aqui tem as fórmulas, tá? Essa aqui que a gente estava utilizando, né, que eu calculei para vocês aí. Isso aqui não falei, mas é importante. Não falei, mas é importante. Tá? Porque eu tenho, quando eu calculo, isso, quem é de conformação já é um pouco mais tranquilo. Tá? Mais uma folha aqui. E existem 3 possibilidades. Os ovos de Mor. Então, na época da Páscoa aí, eu tenho nesse círculo de Mor, são os ovos de Mor. Quando eu calculo o círculo de Mor, as tensões principais, tá? Então, eu faço tensão média, calculo o raio, e a tensão, eu vou chamar de A, tensão média mais o raio, e a B, tensão média menos o raio. Tá? E aí, quando eu faço isso, eu tenho 3 possibilidades. Tá? Então, a primeira possibilidade, deixa eu ver para falar da mesma ordem que está lá, 2 positivos. Então, a primeira possibilidade é que sigma A e sigma B sejam positivos. Os 2 positivos. Porém, lembra que meu estado de tensão teria os 2 tração. O estado de tração, ele é plano, ele só tem 2D, mas eu tenho uma tensão que é a tensão para fora e para dentro do papel. Tá? E essa tensão é 0. É nula. Então, eu tenho que tensão A, tensão B, mas eu tenho sempre uma tensão que é a tensão 0. Tá? Então, se minhas 2 tensões que eu calculei são positivas, eu tenho uma tensão 3 que é 0, então eu vou ter um círculo de Mohr no outro sentido, tá? Vai ser esse cara aqui, ó. E eu vou ter uma tensão de cisalhamento fora do círculo de Mohr, né, no círculo de Mohr 3D, que vai ser sigma A sobre 2. Sigma A sobre 2. Tá? Ou sigma A vai ser, sei lá, o valor que você encontrar, e sigma 3 vai ser 0. Tá? Dá para pensar assim também. E aí a gente vai utilizar esse critério. Se eu estou com uma tensão positiva e outra tensão negativa, significa que eu estou em cima do eixo. Então, sim, beleza. Aí eu uso sigma A menos sigma B. E se eu estou com as duas negativas, eu tenho a mesma lógica das 2 tensões positivas, né? Existe um outro círculo de Mohr, uma outra direção, está pegando por aqui. Né? Então,
Caso 1, sigma 1 igual a sigma A, sigma 2 igual a sigma B, sigma 3 igual a 0. Né? E a tensão equivalente é sempre sigma 1 menos sigma 3. Ou seja, minha tensão equivalente vai ser igual a sigma A. Nesse caso 1. Caso 2, sigma 1 igual a sigma A, sigma 2 igual a 0, sigma 3 igual a sigma B. De novo, tensão equivalente, essa menos essa, então A menos B. E, no caso 3, sigma 1 é 0, é a maior de todas, sigma 2 é a sigma A e sigma 3 é sigma B. E, de novo, a tensão equivalente vai ser sigma 3, né? Sigma 0 menos sigma B vai ser sigma B. Tá claro isso, pessoal? Então, quando a gente aplica a tresca, tem que só tomar cuidado com esse detalhezinho aqui. Só com essa questão aí. Tá? Ele fala mais ou menos isso, tá? Então, aqui, ó, caso 1, caso 2, caso 3. E mostra o envelope, é chamado esse gráfico. Tá? O envelope. Então, aqui tem tensão A e tensão B. E tensão A e tensão B. Tudo que estiver dentro do envelope não falha. E o que estiver fora do envelope falha. Dentro do envelope não falha, fora do envelope falha. Aí, quando a gente pega essa teoria e coloca aqui, ó, pontos de falha real, medidos, tá, testados, a gente vê que ela está totalmente dentro, no máximo na linha, dos pontos de falha. Então, isso quer dizer que a gente está conservativo. Se eu usar a teoria de Tresca, eu não vou errar nunca. Eu nunca vou falhar. Eu nunca vou... Até meu coeficiente de segurança pode ser mais justo, certo? Porque tem esse coeficiente de segurança intrínseco ao processo. Tá? Quem já fez processo de informação sabe que esse coeficiente de segurança é de, no máximo, 1,15. Tá? Os 15% a mais que eu tenho quando eu considero tensão de Tresca. Aí passa-se um tempo, tá? Essa é uma tensão, uma dedução antiga, 1920, 1910, por aí, o pessoal começa a pesquisar, tá? Uma linha que se aproxime mais dos dados experimentais. Tá? E aí a teoria da distorção, ou a de von Mises, ou a energia de cisalhamento, tá? Ou cisalhamento octaédrico também falado, tá? Que baseia-se, aqui ó, diz a teoria que se a energia de deformação, não é bem isso que eu queria falar. Eu queria só pegar a finaleira aqui. Bom, diz a teoria que o material vai falhar pela energia chamada de distorção. Componente de distorção. Quanto mais distorção tiver no meu corpo, mais cedo ele vai falhar. E o corpo vai falhar, o elemento vai falhar quando a parte de distorção, a energia de distorção, for igual ou maior à energia de distorção no ensaio de tração. Tá? Então, aqui eu tenho a minha tensão triaxial, sigma 1 maior que sigma 2 maior que sigma 3. E esse estado de tensão eu separo num componente hidrostático, que altera volume, e num componente de distorção, que não altera volume e só mexe na geometria do teu corpo. Então, segundo von Mises, as tensões que alteram volume não geram falha. Poderia ter 3.000 megapascal e não aconteceria falha. Tá? O que vai gerar falha vai ser a distorção do teu corpo. Tá? Distorção do teu corpo. Como é que ele chegou nessa condição? Ele calculou aqui a energia de deformação por unidade de volume, tá? Essa fórmula, e aplicou a lei de Hooke dentro dessa fórmula. Aqui o ε1 ele substituiu por 1 sobre E, tá? Sigma 1 menos
coeficiente de Poisson, σ2 mais σ3. Jogou aqui e obteve essa equação de energia de distorção. Energia elástica. Tá? Energia elástica. E aí, separou a parte volumétrica, aqui a parte volumétrica, tá? Da parte total. Então, a total menos a volumétrica vai dar a de distorção. E aí obteve essa equaçãozinha aqui, que é o que a gente utiliza aqui, ó, tá? Para a falha. Então, aqui está, ele explica no ensaio de tração, tá? No ensaio de tração é essa aqui, energia de distorção. Tu compara essa aqui com essa aqui, e você tem essa relaçãozinha aqui. E esse slide aqui, pessoal, se não estiver travando muito aí, tá? Dê um print screen ou anotem, tá? Porque esse slide aqui ele é muito importante. Aqui a gente tem várias formas da equação de von Mises. Todas elas são válidas, a gente pode usar uma, pode usar outra, pode usar o que quiser. Tá? Então, a 5,12 é a que a gente usa, mais utilizada. Esse sigma linha seria, eu vou usar a tensão equivalente, tá? Linha é meio ambígua, aí pode muita coisa, então eu uso o sigma equivalente. Essa aqui seria a tensão equivalente da von Mises, né? Usando as tensões principais. Para o estado plano, ou seja, qualquer uma dessas aqui for zero, ela fica bem mais simples, tá? Bem mais simples, e não importa mais essa relação do Tresca. Tá? Tu não erra mais nisso aí. Não precisa mais se preocupar com isso aí. A fórmula é um pouco mais complicada, né? O Tresca é só uma subtração. Aqui tu tem a ao quadrado e tem a raiz quadrada, que pode ficar um pouco mais complicado, mas é mais fácil não erra, né? Tendo uma calculadora, tu consegue calcular mais fácil, sem erro. Tá? E a gente pode utilizar no estado complexo de tensões, tá? Com as 6 componentes aqui nas 3 dimensões, ou no estado completo plano, sigma x, sigma y e tal xy. O que isso quer dizer? Quer dizer que não precisa mais calcular o círculo de Mohr. Olha só que beleza. Não precisa mais calcular o círculo de Mohr utilizando a equação 5,15. Então, anotem isso, tá? Faça o registro de vocês aí como vocês quiserem. Ah, mas eu calculei. Bom, então tu pode usar 5,13. Tá? Ah, mas o estado é 3-dimensional. Então usa 5,12. Ah, mas não calculei o círculo de Mohr, eu não calculei as tensões principais. Não, então usa círculo. Então tem essas opções para você utilizar. Tá? Então, a tensão von Mises pode ser imaginada como a tensão equivalente para a sala de tensão geral do elemento de tensão, podendo comparar diretamente com as tensões de escoamento, né? E aí tem o nosso fator de segurança. SY sobre a tensão equivalente, mesmo que a gente aplicou anteriormente, tá? Isso é quem já trabalhou com simulação, tá? A simulação sempre gosta de dar uma tensão de von Mises, tá? Então já é uma tensão equivalente, você compara direto ela com o ensaio de tração, valor referência de tração do material, tá? Aqui a gente tem plotado, tá? Tanto a teoria de von Mises, que é aquela equaçãozinha lá ao quadrado e tal, gera uma elipse, tá? Que seria essa elipse aqui, e a elipse aqui, e aqui essa figura aqui que seria a de Tresca, né? E a gente observa que a de von Mises ela é bem mais precisa, ó. Ela acerta bem no meio, tá? Só que como ela acerta bem no meio, ela apresenta uma confiabilidade de 50%. Então pode ser que teu material falhe aqui ou teu material falhe aqui. Então quando a gente utiliza tensão de von Mises, sempre tem que ter um coeficiente de segurança associado. Tá? Nunca pode usar ele zerado, porque você tem muito risco de ocorrer uma falha.
estatisticamente falando. Então, essa tensão normalmente é utilizada para as situações de análise. E o Tresca, quando é utilizado, onde a alta confiabilidade de projeto é desejada, ou seja, para o dimensionamento do teu componente. Tá? E o von Mises para análise. Então, falhou, eu quero verificar, aí tu utiliza a de von Mises. Tá? Aqui ele fala da diferença entre Tresca e von Mises, tá? Se você comparar as duas, nessa região aqui de cisalhamento puro, tem uma diferença de 15%. Então, a von Mises é 15% maior do que Tresca. A gente faz isso em conformação, mas eu não vou fazer agora com vocês aí. Né? Nesse ponto aqui ela é igual, né? No outro ponto mostra a menor. Próximo. Acho que eu passei para frente. Então aqui tem alguns exemplos, tá? Uns exemplos para vocês calcularem, enfim. Ali são as tensões principais, depois a gente pode fazer um exercício. Não vou fazer agora que já está acabando a nossa apresentação. Se bom que e falar da teoria de Moore, tem que trocar para material frágil. Podia fazer algum exemplozinho básico. Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Tá muito travado. Eu vou dar uma olhada se eu tenho... Mas eu não estou mexendo nada na internet, não. Eu só estou usando o Zoom. Algum mesh aí que está acontecendo. Tá? Eu acho até que vou dar... eu tenho mais 2 minutos só. Eu acho que eu vou dar um intervalinho aí dos 20 minutos para ver se a conexão estabiliza ou não. Depois a gente volta aí pouco antes das 9, aí a gente volta, tá, pessoal? Depois eu posto no grupo do WhatsApp lá. Então, pessoal, vamos supor, tá, nosso eixo. Tá lá, soldado, engastado. E eu tenho aqui um momento fletor e um momento torsor. Então, lá o meu elemento A, ele vai ter um esforço normal, sigma, my sobre i, e um momento de cisalhamento tal igual a tc sobre j. Tá? A minha aplicação. Então, eu vou botar 2 valores aleatórios aqui, sei lá, 150 megapascal. E aqui você calculou essa fórmula e tal e achou 80 megapascal. Tá? Então, encontre um aço. Qual aço que eu vou utilizar? Qual aço que eu vou utilizar? Tá. Vou usar um fator de segurança, sei lá, 1,8. 1,8. Tá? Então, eu vou utilizando Tresca. Tá? Utilizando Tresca. Eu tenho que traçar aqui meu círculo de Moore. Não vai dar tempo, estou acabando já. Mas eu vou preparar aqui para depois do intervalo a gente continuar. O círculo de Moore, a tensão A vai ser a tensão média mais o raio, a tensão B, tensão média menos o raio. Tá? A minha tensão média vai